Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Marielle Cenedez, Rede de Marketing da Osram. Quem me acompanha na bancada é a professora doutora da ESPM, Ana Salvador. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, Braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Mundo. Marielle, bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Marielle, conta um pouco da Osram, o que faz, quando começou, o que você faz lá, por favor. Tá. A Osram é uma indústria de iluminação, ela é líder global. A Osram tem mais de 110 anos no mundo, aqui no Brasil a gente completou 100 anos no ano passado. Tem sede na Alemanha, em Munique, mas tem na Áustria também, porque recentemente uma empresa austríaca chamada AMS, que também trabalha no segmento de infravermelho, de sensores, de iluminação, de alta tecnologia, comprou a Osram. Então agora a gente tem 2 headquarters, um na Áustria e outro na Alemanha. É uma indústria de mais de 20 mil funcionários pelo mundo. Aqui no Brasil hoje a gente tem um escritório no Alphaville, e, enfim, essa é a nossa história. A gente acaba aí vendendo, né, lâmpadas e iluminação, abastecendo o mercado de cinema, o mercado automotivo, o mercado da saúde, enfim. É muita história para contar. Então vocês trabalham com diversos setores, não é só o setor Sim. automotivo, tem bastante atuação também em áreas relacionadas. Exato. É só para você ter uma ideia, eu estava até pensando em algo interessante, né, para compartilhar aqui com vocês. A gente tem uma tecnologia de iluminação que vai dentro, nós elaboramos esse produto para a NASA. Então, dentro de uma nave espacial, é possível você fazer o cultivo de vegetais para alimentação, né, do time. Então, essa luz, ela vai amadurecendo, digamos assim, os vegetais para que eles tenham uma comida também um pouco natural. Então, A astronauta nível... faz questão de comer salada lá no espaço, isso? Então, tá me parecendo que sim. Né? Então, esse nível, né, de alta tecnologia que a gente acaba tendo nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, o que é o nosso forte, né, o cash machine da companhia, basicamente é o automotivo. A gente também tem uma boa distribuição no mercado de cinema. O que se faz para o cinema e o que se faz para o automotivo, por favor? No automotivo, a gente vende tanto lâmpada para as montadoras, como também o projeto de LED. Então, hoje, se você olhar... O que é LED? Conta pra gente. LED é um semicondutor, né? Então, é um ponto ali de luz e ele é pura tecnologia. Ele não vai gás. Por exemplo, uma lâmpada tem lá o gás xenônio, o gás halógeno. O LED não. Ele é componente elétrico e ele é um semicondutor. Sim. Então, ele tem lá pontinhos, né, de luz. Se você observar os carros hoje, tanto no farol quanto na lanterna, ele tem um design bem diferente, né? E aí ele acende, né, ou ele comunica através de uma seta, freio, ré, enfim. E aí ele tem o projeto de LED. Se tem uma batida, uma colisão e você tem que fazer a manutenção disso, mesmo que você queira reduzir seu custo, não adianta você ir numa loja de autopeças e falar lá pro seu amigo lá da loja, falou, Zezinho, me dá aqui uma H4, que é uma lâmpada, né, muito famosa entre os carros. Ele não é assim, você vai ter que ir na concessionária e fazer ali, né, refazer o seu projeto de LED. Então, nós vendemos essas 2 tecnologias para as montadoras. Mas não é só para montadora, porque depois que o carro sai, original de fábrica, e que ele termina lá a garantia, que você não leva mais na concessionária, que o dono do carro opta por fazer as revisões no seu mecânico de confiança, a gente também abastece essas lojas via grandes atacadistas. Então, a gente tem atacadistas, como eu estava conversando com a Ana, por todo o Brasil, e a Osram abastece esses atacadistas com lâmpadas. E aí já não entra mais essa questão do projeto de LED que eu mencionei. Mas lâmpadas LED? A gente tem também lâmpadas de LED. Nós temos 2 categorias de lâmpadas de LED aqui no Brasil. Uma chama Cublo Cross, a gente dá 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E também temos a Night Breaker Cross, que também é uma lâmpada de LED com 3 anos de garantia. Então, assim, os alemães exageram, né, na qualidade. Isso aqui é confiável, né? Exato. E LED gasta menos energia do que lâmpada antiga. Muito menos. Quanto menos, vocês sabem?
Ai, metade, menos da metade. Menos da É, a gente metade. está falando de um carro que tem 55 watts e o LED tem 23, Sim. né? Então é muito menos. Isso impacta até na bateria do carro, né? Porque você consome menos. Falando nisso, um dado super interessante aqui para os rapazes que gostam de tecnologia no carro, né? Querem colocar LED, eu até trouxe aí um LED de presente. Quando se troca uma lâmpada de LED, o que acontece com as marcas no geral, né? As que a gente tem aqui na América Latina. Agora eu estou falando do mercado latino, porque mercado europeu e americano é bem diferente. Eles utilizam até outra categoria de LED. Mas o nosso é o seguinte: as marcas de baixa qualidade, quando você instala, primeiro que ela é muito grande, é um produto muito grande, então tem que fazer um rasgo na borracha do farol. Os mecânicos ficam bravos, porque dá um super trabalho, né? O eletricista que faz isso fica bravo, demora. E quando ele consegue instalar, às vezes no painel do nosso carro, do computador de bordo, dá assim, lâmpada queimada. Por quê? Porque é o baixo consumo. O carro não entende que ali tem lâmpada, ele acha que está queimado. Sim. Então, a lâmpada da Osmo, o que, que nós fizemos? Elevamos a potência para esses 23 que eu acabei de mencionar, então ele não acusa. É claro, gente, um ou outro deve acusar, mas nós fizemos um teste vasto em muitos carros, então nas propagandas a gente até coloca, olha, testamos em 90% da frota e não acusou como lâmpada queimada, né? Então, assim, preocupação desde performance até os mínimos detalhes, esse produto, sem dúvida nenhuma, é o melhor, assim, hoje que a gente tem no mercado. Nossa, então a gente está falando de muita tecnologia envolvida, né, em todo o Muita, processo da Ana. Osram. Sim. E você consegue citar para a gente dar mais alguns exemplos de grandes sucessos? Esse da NASA certamente é um deles, né? Conseguir desenvolver um produto assim. Mas tem alguma outra coisa bacana que você acha que é bacana Ana, de compartilhar? pensa assim, alguns exames hoje que a gente faz. Então, você vai e agenda, liga no laboratório ou entra, né, na internet, agenda um exame de imagem ou eletrocardiograma, vai no dia agendado, você se desloca, paga estacionamento, gasolina, no meu caso até pedágio eu pago, né, para ir para São Paulo. O seu médico, também o médico que vai fazer o exame, se deslocou. Imagina você ter o resultado desse exame em segundos através do seu relógio. Uau. É incrível, né? Isso é muito Então, bom. a Osram tem essa tecnologia. Agora, é claro, Peraí, que eu não entendi nada. Eu fiz o exame, ele deu o resultado. deu o resultado. Aí você tem que agendar de novo seu médico para mostrar o Sim, resultado, correto? Sim. Imagina que, perdão, o seu nome Matthew. é Matthew. Uhum. Pensa, por favor, você com seu smartphone e dá um nível de comando e ele faz o exame para você. Ah, E o sai o próprio resultado sai o resultado aqui. no relógio, Sim, né? Você não sim. precisa agendar, você não precisa se deslocar, né? Vir com o resultado, você consegue medir ali o nível da sua saúde, vai até o médico. Então, é esse nível... Esse é tecnologia de iluminação? Como que é? De sensor. De sensor? De sensor, exato, que é uma tecnologia da AMS, que hoje é incorporado à Osram. Osram, Exato. Então, quando a gente fala de inovação, é nesse nível que nós estamos Nossa, trabalhando. e parece algo tão distante assim pra gente, pelo visto não é, então. Exato, mas agora é claro, essa tecnologia existe e agora ela precisa ser vendida para uma Sim. empresa de smartwatch, correto? Então, Claro. assim, a gente tem alguns players, né? Isso é negociação, às vezes eles colocam, tiram de linha por uma questão financeira mesmo, Sim, porque não é barato, imagino. né? Entre outras questões também. Mas, enfim, a gente está falando desse nível de tecnologia. Fora carro autônomo também, que isso para a gente já é uma realidade, mas que a gente sabe que não é só a tecnologia do carro, precisa de uma infraestrutura das estradas, das ruas, né, do país, enfim. Então, coisa grande. Conta do carro autônomo. O que vocês fazem para carro autônomo? Todos os sensores. Todos os A gente sensores. coloca um carro, Então eu deveria comprar ações na Osram. Eu também acho. Eu também acho. Dica quente aí. Por favor, sem dúvida nenhuma. Então, hoje o carro autônomo, ele pode, né, ser conduzido sem a presença humana ali na condução, curtindo a viagem, tendo uma experiência de entretenimento, né, como a gente procura ter dentro do avião. E a Osram desenvolve os sensores, né, para que ele freie quando Que ele necessário. fala pedestre? Exato, algo do tipo, quando vê um obstáculo, um desvio, né? Então ele tenha toda essa sensibilidade. Então isso também é uma realidade para a gente, né? Nós já temos esse produto. Que legal.
que você vê como os maiores desafios que tanto a Osram quanto esse mercado teria que enfrentar hoje visando o futuro? Eu acho que a gente tem diversos desafios, né, Ana? Acho que toda indústria, independente do segmento dela, a gente está falando de desafios até com relação a preço na China, por exemplo, nessa competitividade que muitas vezes é desleal, né? E por conta das condições de trabalho lá, por isso que eu estou me referindo. E claro que não são todas as empresas. A Osram, por exemplo, é uma fábrica alemã dentro da China, com todas as condições de trabalho de nível de excelência que você consiga imaginar. Então, não são todas, obviamente. Mas o desafio, muitas vezes, é de infraestrutura do país ou de política, né? Nós estamos na América Latina. Então, eu não preciso entrar em detalhes dos desafios políticos e econômicos que nós temos aqui. Nós temos competidores, por exemplo, né, no mercado de cinema, entre outros, que não segue toda a legislação do país. E nós seguimos. E aí o preço final é diferente, né? Então, muitas vezes, a gente tem que contar toda essa história de confiança, de honestidade, de integridade para o cliente. Né? Então, a gente não está falando aqui só de qualidade. Qualidade é o mínimo que se espera de uma boa indústria, né? Trabalhar direito é o mínimo que se espera de bons profissionais, né? Mas a gente está falando de algo, de uma estrutura maior que foge muitas vezes do nosso controle. Então, eu vejo que é esse desafio. Agora, quando a gente fala a nível global, por exemplo, um desafio grande que nós enfrentamos nos últimos anos é a questão do gás com a Rússia. Por conta da guerra, né, a Europa é o grande consumidor de gás da Rússia. Então, você imagina, a Alemanha ficou sem essa negociação. Então, os preços também ficaram elevados, né? Então, a gente tem todo tipo de desafio. Marielle, me conta um pouco o que vocês fazem para o cinema. Porque aqui é uma produtora de cinema, os rapazes que estão gravando aqui vão querer saber. Nós temos lâmpadas, né, para as filmagens, né, para TV, para cinema. Esses aqui, por exemplo. Exato, por exemplo, essas. Mas quando a gente fala do mercado de cinema lá dentro da empresa, para nós, porque isso para nós é iluminação profissional de entretenimento. Então tá no bolão geral, né, desses. Quando a gente fala de iluminação para cinema, é a lâmpada que vai no projetor lá na sala de cinema quando a gente está assistindo o filme. Então a gente está lá sentado, a tela aqui, e lá atrás tem uma janelinha que tem é aquela lâmpada de transmissão, que é uma lâmpada super cara, por sinal, né? E também o projetor em si da lâmpada de cinema também é um equipamento, né, super valorizado, tem um profissional específico para cuidar da limpeza, manutenção disso tudo. Então, a Osram também fornece para os grandes players no mundo. Sensacional. Muito bacana. Em relação à sustentabilidade, como que é seguir essas tendências para vocês? Para nós, você sabe que eu estava refletindo com o meu time esses dias, né? Aquilo que antes era uma preocupação de responsabilidade ambiental, e eu, de novo, falo isso não só da Osram, né, mas grandes empresas, hoje para nós virou uma meta a perseguir. Então, a Osram, ela tem metas de redução de gases poluentes, entre outros, né? A gente teve aqui um dado agora de mais de 20, eu não sei agora se foi 23, 27, o número exato, mas foi mais de 20% de redução do ano retrasado para o passado na emissão de gases poluentes, e a meta, então, não é preocupação hoje, é mais do que isso, nós perseguimos uma meta. Agora, da área de marketing, nos nossos eventos, a gente procura sempre trabalhar com material reciclado também. Esse ano a gente está lançando até nas campanhas de incentivo a vendas, todo o nosso material orientado para o bambu, para o papel reciclado, enfim, a gente tem essa preocupação. E aqui na América Latina, para o fim do ano, para o ano que vem, a gente tem uma grande novidade que eu ainda não posso falar. Que pena! Mas a gente tem uma grande novidade de redução de toneladas de plástico.
mas a Uau. gente está falando de toneladas mesmo. Então, Sim. o mercado vai ficar muito feliz e animado com essa notícia. Se não vai nos contar como você faz isso. Depois eu conto. E eu estou curioso, você estava contando antes um pouquinho que a Osram veio para o Rio de Janeiro, depois logo Foi mudou para Osasco. Conta um isso. pouco, e fez a história de Osasco, quer dizer, Exato. conta essa história para a gente um pouquinho. Contribuiu, foi isso mesmo. Quando a Osram chegou no Brasil, ficou num escritório no Rio de Janeiro, alguns poucos anos. E Porque a depois Osram importa, ela não tem Sim. fábrica aqui, ou ela montou fábrica ela aqui. montou. Quando foi para Osasco, Hum, foi no objetivo de montar a fábrica, já Sim. tinha essa intenção. Então, tinha ali milhares de funcionários, de operários, e a fábrica funcionou por anos ali. sim. E E a cidade de Osasco quase não existia na época, Não, isso exato. foi nos anos 20 sim, ainda. ou um pouco mais, Um vai, pouco, né? anos 30. Exato, não mais que isso. E nessa época a cidade de Osasco não era o que é hoje, Sim. nem de perto. E as pessoas contam que a Osram contribuiu para o avanço da cidade, porque pensa, precisava de muitos operários, as pessoas começaram a vir de São Paulo, né, das cidades ali vizinhas, com as suas famílias. Eram Sim. basicamente homens, né? Naquela época os homens casados, as esposas não trabalhavam, mas estavam ali com o marido, então a gente está falando de 1.000, 2.000 pessoas, operários, vezes 4, vezes Sim, 5, sim, né? sim, Então, sim. contribuiu com a evolução da cidade, né, naquela época. Ok. Ana, nós temos tempo para mais uma pergunta. Você quer encerrar? Não, só para a gente sempre pede para, como é a ideia, né, a ideia desse projeto é falar sobre o futuro, né, e justamente para as empresas, para os estudantes, para as pessoas que têm interesse, principalmente se inspirar em tecnologias e empresas que têm propostas como a da Osram, o que você deixa de conselho, né, o que você acha que a gente pode esperar pelo futuro, o que você acha que eles poderiam buscar de tipo de conhecimento, o que você acha que é interessante para essa geração que está vindo aí, se preocupar com o que vem pela frente. Ura, você falou tudo, né, sobre conhecimento. Eu acho que o poder antes, né, dentro de uma multinacional ou de uma grande empresa, ficava na mente de poucos ali, né, dos diretores, de alguns gerentes. E hoje a gente vê que é tudo muito horizontal, né? Aquela hierarquia muito verticalizada, ela perdeu força dentro das empresas. Por quê? Porque hoje o conhecimento não está só mais no poder de poucos, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para essa geração, eu diria assim: consuma menos informação rasa e foque mais em conhecimento profundo no banco de uma universidade. Né, ou pela internet, mas através de grandes profissionais com background, com experiência de mercado, né? Isso seria o meu conselho. Ponto número 2, eu acho que o game change das empresas é quando a gente aprender a trabalhar, isso é um exercício da nossa geração. Quando a gente conseguir trabalhar em unidade, né, a Osram tem um dos valores é esse, trabalhar como um só homem, da gente juntar as gerações. Então, pegar a minha experiência, eu que tenho 40 anos, tenho mais de 25 de mercado, só de Osram tenho 12 para 13, né? Pegar esse conhecimento e compartilhar com o estagiário que está chegando, né? Cheio de novidade da internet, entre outros, e a gente conseguir juntar. E isso é bonito falar, mas é muito difícil na prática. Sim. Esse conflito geracional, ele precisa tirar esse preconceito nosso. Tanto nosso como dos mais jovens. Você vê que os mais jovens hoje não aspiram mais à liderança. Eles olham para nós, esses dias eu vi a Cristiane Junqueira falando isso, da Nubank. Ela falou, eles olham para nós, a gente com a família detonada, porque só viveu trabalhando, com o olho tremendo. Fala, meu, eu não quero ser como o meu chefe. Você entendeu? Agora, quando a gente se posiciona, a liderança se posiciona como um exemplo saudável de tratamento com o próximo, de uma família estruturada, de uma vida... Olha, é possível, tá? Você ter um cargo de liderança numa grande empresa e ter uma vida normal. Sim, Por que sim. que ele não vai querer? Mas hoje ele não quer, porque ele vê que não tem vida pessoal, que não tem, né? Então,
é uma reforma. Não tem a reforma trabalhista, a reforma tributária. Sim. Tem que ter uma reforma de liderança. Realmente, eu concordo Né? totalmente. Sensacional. Muito obrigado, Marielle. Imagina. Foi muito interessante. Aprendemos muito. Né? Muito Ai, bacana. que muito bom. Obrigado, viu? Imagina, é um prazer. Eu que agradeço o convite em nome da OSA.